A vida sem filtro, morando no exterior, versão acomodação. Vem comigo, que no caminho eu te conto. Fala pessoal, hoje eu tô começando o primeiro episódio de alguns que virão para falar para vocês a respeito de acomodação. Um assunto tão polêmico, mas que é a preocupação de todo imigrante / intercambista que chega aqui na Irlanda. Com certeza é uma das primeiras coisas que todo mundo pesquisa para saber qual é a real situação, se realmente é tudo isso que as pessoas falam e qual que é a minha ideia. Dentro do quadro No Caminho Conto, que eu mostro para vocês sem tirar nem pôr como que é a realidade aqui dentro da Irlanda, principalmente se tratando de Cork, que é onde eu tô atualmente, eu resolvi trazer para vocês vídeos onde eu mostro todas as acomodações que eu morei, pelo menos o trajeto delas, né? Lógico que eu não vou entrar dentro dos lugares para mostrar para vocês, mas vocês vão ter mais ou menos a dimensão dos lugares que eu passei. Eu vou fazer por ordem, começando pela primeira acomodação que eu morei. E o ponto de partida sempre será esse, que tem essa pintura que eu considero icônica, que retrata como que é viver essa crise, o que que a gente passa, como a gente se sente. Eu acho que é uma retratação nua e crua da agonia que é uma realidade de muitos aí, né? Então, bora lá pro primeiro vídeo. Esse trajeto, esse primeiro dia, vocês que estão acompanhando o quadro desde o começo vão perceber que o começo desse trajeto é familiar. Isso porque o primeiro vídeo da saga No Caminho Conto, eu filmei metade desse trajeto. Inclusive no vídeo eu enfatizo para vocês que esse lugar foi um lugar que eu ia muito quando eu cheguei aqui. O Delog, né, que tá no primeiro vídeo dessa saga aí, desse quadro que, graças a Deus, tá correspondendo ao que eu esperava, né? E vamos atravessar aqui. Então esse primeiro vídeo é meio que metade desse trajeto que nós faremos hoje. Porém, mesmo que você tenha assistido esse primeiro vídeo, meu conselho é não saia daqui, porque eu vou trazer esse assunto tão polêmico, que é a respeito de acomodação. Então, como esse é o primeiro vídeo, falando aí da primeira acomodação que eu fiquei, nada mais justo do que eu falar como que foi esse primeiro mês, quando eu cheguei aqui, se tratando de acomodação, né? O foco dos vídeos será esse, né? Então, é o que eu mais vou abordar para vocês aqui. Quando eu cheguei aqui, em abril do ano passado, ou seja, já tem 1 ano e alguns meses, eu peguei um mês de acomodação temporária, que a gente chama, né? E aí, normalmente, se você fecha direto com a escola do intercâmbio, né? A escola, às vezes, te indica uma acomodação dela mesmo, temporária. Ou, se você fecha com a agência, que foi o meu caso, a agência, muitas das vezes, faz essa indicação para você. Às vezes, gente, é mais caro. Às vezes, não. Quase que 100% das vezes é mais caro você fechar pela escola ou pela agência, né? Porque você tem que lembrar que não existe almoço grátis, né? Todo mundo ganha alguma comissão por estar te indicando, todo mundo ganha em cima e quem paga essa conta é você. Então, até aí, vida normal. Mas acontece que a gente não tem muita opção, né? Porque a gente, quando tá no Brasil, já acompanhando a realidade sobre a vida aqui, uma das coisas que a gente percebe, e é real, tá? Não vou falar pra vocês que não é, porque é que não basta ter a questão da crise. Também tem muito golpe. Deixa eu atravessar aqui, que tá tendo obra ali.
Tem muito golpe e a gente fica inseguro, né, de estar no Brasil e mandar dinheiro para alguém, para reservar, porque normalmente é isso que eles fazem, os golpistas, né? Então, já vou começar esse vídeo dando essa dica para você que está no Brasil. Eu vejo que, apesar de ser um assunto muito cansativo para quem já está aqui, é muito comum eu ver nos grupos de brasileiros, é todo dia praticamente, gente postando, né? Ah, eu vou chegar no Brasil em 2 meses, mas já queria acertar minhas acomodações, né? Quem que vocês me indicam para eu poder fechar e tal? E isso é muito perigoso, gente, porque os golpistas, eles estão cada vez mais espertos, né? Então, eles são pessoas normalmente bem articuladas, que te contam uma história ali que, quando você menos perceber, você vai ter caído no golpe, né? Mas eu já posso dar umas dicas, assim, do mais comum que eu percebo, né? Que eles acabam aplicando. Normalmente, isso eu estando aqui, eu tive propostas assim, então eu falo com propriedade. Normalmente eles vão dizer para você que o proprietário do imóvel está viajando e deixou eles ali na responsabilidade, né, de alugar esse imóvel e tal. Aí, no caso, eu estava aqui já, né? Eu falava, tudo bem, bacana. Eu gostaria de agendar uma visita. Ah, mas é que essa semana eu também não posso estar mostrando. Mas vamos fazer assim, se você tiver interesse mesmo, porque o imóvel está num preço muito bom, o quarto é muito bom, bem localizado, me dá um sinal de 150 euros, 200 euros. É sempre um valor assim, que não é absurdo, mas também está longe de ser aceitável, né? Porque você vai perder esse dinheiro, lógico. Né? Me dá um sinal, tal, e eu vou te mandar um documento, que é um contrato. E com esse sinal eu já vou reservar para você, porque tem muitas pessoas me chamando, tal. Mas aí eu fico seguro que você realmente quer alugar, porque você está me pagando esse sinal e eu vou alugar para você. Então, gente, para quem não tá por dentro aí dos golpes, né, tal, você fica na dúvida, né? Não, peraí, realmente a pessoa precisa de uma segurança para ela segurar para mim, né? Uma semana aí, que é quando ela pode me mostrar. E eu quero imóvel, então tá tudo certo, né? O não eu já tenho. Vou fazer esse depósito aí. Só que aí, o que acontece? Não existe, obviamente, né? Esse negócio de você dar sinal, gente, isso não existe. Não tem como. Uma pessoa séria, enfim, uma empresa séria jamais vai te cobrar um sinal dessa forma sem você estar aqui. Normalmente, uma empresa séria já até te fala, né? Mesmo que você entre em contato, já te fala, ó. Quando você chegar, me manda mensagem, que aí o que eu tiver disponível eu vou te mandar. Ela nem vai aceitar, né, que você deposite algo antes. Ela não vai segurar para você, porque aqui a crise realmente existe, ela é gigantesca e obviamente que não faz sentido uma pessoa que trabalha com isso aqui esperar você chegar daqui 2 meses e guardar um imóvel para você. Isso não existe. Entra um, ou melhor, sai um, entra outro, entende? Não dá tempo de esperar uma outra pessoa entrar. Isso não existe. Então, por conta desses golpes, a gente realmente se sente mais seguro de alugar com a agência ou a escola. E eu aconselho isso, tá? Eu aconselho de verdade. É triste que, por conta desse medo que a gente fica, muitas das vezes a gente se sente explorado. É triste. Mas é melhor, entre aspas, você se sentir um pouco explorado, mas saber que você não tá sofrendo um golpe, do que você contar com a sorte. E como isso é quase que corriqueiro aqui, né? Todos os dias alguém cai num golpe nesse estilo. Cara, não adianta você pensar, mas se eu cair, eu vou na guarda, eu vou denunciar, tá? Esquece. Isso aí não... Você pode até ir lá, dar mais trabalho pra eles, mas não vai dar em nada, entendeu? Que a maioria dos golpistas, obviamente, eles usam perfis fakes, contas laranjas. Golpista não é burro, né, gente? Até porque pra pessoa estar aqui do outro lado do oceano aplicando golpe, ela não nasceu ontem, né? Então, é melhor que você seja mais esperto, né? Como diz o ditado, todo dia sai um malandro e um burro de casa, né? E às vezes o burro cruza o malandro. Não seja o burro.
seja mais malandro ainda e às vezes pague um pouquinho a mais para não ter dor de cabeça. É o conselho que eu dou. Então bora lá. Eu morei nessa primeira acomodação por um mês praticamente. Eu vou contar para vocês como foi. Quando eu cheguei aqui ano passado, fechei também com a agência um transfer, né, que me buscou no ponto do ônibus que me deixou no centro da cidade. E aí esse transfer me levou até a casa que eu ia ficar. Foi de madrugada, era tipo 4 da manhã e tal, enfim. Eu cheguei na casa, realmente sim, fiquei maravilhada, porque era uma casa compartilhada, tinha outras pessoas na casa. Era todos brasileiros, né? Era eu e mais 3 brasileiros na casa. E era todos quartos individuais. Então, eram 4 quartos na casa ao todo. E aí, quando eu cheguei, eu fiquei maravilhada, porque o bairro... Eu até falei disso com vocês uma outra oportunidade, num outro vídeo, que quanto mais afastados os bairros são, melhores são também, né? Normal. O centro, normalmente, qualquer lugar do mundo, as casas são mais precárias, né, tal, é mais misturado, né, muita gente, tal, então é normal, né, isso em qualquer lugar do mundo. Quanto mais você se afasta do centro, melhores condições ali você encontra, né, e é o caso desse bairro. É um bairro que me lembrou muito Estados Unidos. Para quem não sabe, antes de vir para a Irlanda, o Abraham e eu, nós aplicamos para tentar ir para os Estados Unidos, e uma das coisas que era o meu sonho ir para lá era a questão dos bairros mesmo, né? Aquelas casas com aqueles quintais enormes, sem necessidade de ter portão, apesar que tem muito crime lá, mas também porque, né? Pô, gente, eu amo true crime, né? Aí você vai assistir a série, as pessoas dormem com a porta escancarada à noite também, aí já é demais, né? Eu sempre olhava essas coisas e falava, gente, se sou eu, beleza, da hora, teu quintal aberto e tal. Mas, pô, vamos trancar essa porta direito, né? Vamos ter meios de se defender dentro de casa. Tipo assim, né? Também não vamos contar tanto com a sorte assim, mas enfim. Mas isso me encantava de verdade. E quando eu cheguei nesse bairro que eu vou mostrar pra vocês, dessa primeira acomodação que eu morei, foi uma coisa assim que me encantou. Falei, caramba, não consegui entrar nos Estados Unidos, mas eu estou me sentindo lá. Como que é, né, morar numa casa assim? Já vou descobrir agora. Claro que no começo foi um pouco estranho, né, porque eu não tinha uma privacidade que eu estava acostumado, né? Saí do Brasil morando apenas com meu marido e cheguei morando com 3 completos desconhecidos. Mas o que eu tenho para dizer é que foi uma experiência muito boa, principalmente perto das outras que eu vou compartilhar com vocês. Tá começando uma garoinha chata aqui, mas se vir a engrossar, eu pauso o vídeo e retomo. Senão a gente vai continuar na garoinha mesmo. Enfim. Foi uma experiência assim diferente, né, de tudo que eu estava acostumada. Mas eu fui bem recepcionada. Eu posso dizer que de todas as casas compartilhadas que eu morei, antes de ir para onde eu tô agora, né, eu acho que com certeza essa foi a que mais funcionou. A que tinha mais respeito entre as pessoas e tudo mais. Só que eu já entrei lá sabendo que era temporário, né? Então você já entra naquela ânsia. Na primeira semana, quando você chega aqui como estudante, realmente já tinham me adiantado, ó, você vai chegar, você não vai conseguir resolver nada de acomodação, então, você não vai conseguir resolver nada de acomodação na primeira semana, porque você vai ter que focar em procurar, em resolver as coisas da escola. Beleza, né? Deixa eu tentar atravessar aqui, gente, só que tá meio movimentado. Então vocês vão ter que tentar resolver as coisas da escola. E depois, a primeira semana, que as coisas dão uma acalmada, aí sim você vai conseguir resolver
a questão de acomodação. Na verdade, não é que você vai conseguir, você tem que ir atrás disso, porque sua acomodação temporária vai esgotando o tempo. E é simples, você vai sair, tem outro para entrar. E você precisa resolver isso. E aí, para quem não sabe, quando eu vim para cá, eu vim um mês antes que o Abraham, né? Então, esse primeiro mês eu vim antes, porque ele tinha umas datas para cumprir no Brasil. E aproveitando que ele tinha essas datas, eu falei, não, eu já quero ir. Eu tinha a opção de vir com ele, né? Mas eu falei, não, eu já quero ir, porque eu já vou atrás disso, né? Mais fácil eu sozinha lá do que os dois desesperados por uma acomodação. E aí, esse foi meu intuito. Eu vim pra conseguir resolver isso antes. E, gente, foi muito frustrante, sério. Foi muito frustrante porque acho que foi meu primeiro baque, assim, grande. Porque eu pensei assim, eu falei, não, gente, tem uma crise? Tem uma crise. Eu acredito que tem uma crise. Mas beleza, no começo, né, eu acho ali um quarto de casal decente pra mim e pro Abraão. Mesmo que seja ali em uma casa com mais pessoas mesmo, não tem problema nenhum. Mas você chega com aquela esperança, né? Não, mas mesmo assim, eu tenho um mês, eu vou tentar um estúdiozinho, eu vou tentar um apartamentinho, alguma coisa, né? Quem sabe? Eu vou correr atrás. Então, dia e noite eu tava nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, mandando mensagem, atualizando, dia e noite atualizando. Até que, acho que quando fazia uns 15 dias que eu tava nessa acomodação, ia fazer uns 15 dias, um dos moradores da casa que eu tava, que eram todos brasileiros, né? Um dos moradores chegou pra mim e falou, ó, apareceu aí uma oportunidade, né? É como se fosse uma kitnet, né? É pra uma pessoa, mas o landlord deixa alugar pra duas pelo mesmo valor. O valor tá bom, e como o Abraham tá pra chegar, né, tal, vai ajudar vocês nesse começo que é muito difícil. E olha, não vai aparecer oportunidade melhor, né? Ou se fosse você, tal, tentaria, visitaria, daria uma chance pro lugar e tudo mais. Não é o melhor lugar do mundo, mas para começar eu acho que é o ideal. Beleza. Aí quem me mostrou esse lugar, que foi minha segunda acomodação, então já fica o spoiler aí que vai ser o segundo vídeo. Quem me mostrou esse lugar foram 2 brasileiros que estavam morando nesse apartamento. E aí, só para vocês entenderem, eles tinham mudado para esse pequeno apartamento, eram 2 amigos, né? Só que eles não aguentaram ficar lá, porque tinha muito problema. E era insalubre o lugar, gente, era insalubre. Era insalubre. Mas, né, aceitei o conselho. Falei, vamos lá, vou ver, né? Cheguei lá pessoalmente, não senti alegria, o prédio era completamente abandonado. Pra quem não sabe, eu tenho pavor de aranha. Eu tenho pavor de aranha. E tinha umas aranhas que pareciam uns pets de estimação, assim, nas escadas, tinha que subir umas escadas, né? Nas escadas, o prédio velho, a escada parecia que, juro por Deus, parecia que eu ia pisar e afundar o degrau. De tão abandonado que tava. E aí foi me dando aquele calafrio, tipo, não tem como alguém morar aqui, é impossível. Parecia uma invasão. Se fosse em São Paulo, a gente chamaria de invasão, assim, sabe aqueles prédios do centro que são invadidos? Era bem isso. Então eu não senti alegria, né? Mas subi lá, os meninos me apresentaram o quarto. Era um quarto, né? Era um quarto até pequeno. E junto lá do quarto já tinha uma cozinha improvisada, com um frigobar, uma pia. E o banheiro era pra fora. Era separado, né? E aí eles falaram, ó, você vai compartilhar o banheiro com um indiano, que é o vizinho da frente. Ó, mas tá tudo certo, né? Tá sujo. Eles ainda falaram assim, tá tudo sujo. Tava muito sujo, gente. Tava insalubre. Tava muito sujo, tava nojento. Tá sujo porque a gente nunca limpou. Mas se você limpar, é só manter. Ou se você contratar alguém, né? Pagar uns 30, 40 euros. Alguém vem e limpa, você só mantém. Tá tudo certo. Gente, eu voltei assim triste, sabe? Falei, não, cara, não é isso. Eu ainda tenho uns 15 dias aí pra achar alguma coisa, tal. Então, não preciso me desesperar, né? Aí,
eu voltei para casa e conversei com esse flatmate, né? Esse colega da casa que havia feito a indicação para mim. E expliquei para ele, falei, ó, desculpa, eu sei que... E aquela pressão, né? Para quem tá aqui, vocês sabem como é, né? Às vezes a pessoa te mostra a caçamba de lixo, mas fala para você, ó, preciso dar resposta até hoje, porque senão eu vou passar para frente, tem outros querendo. Aqui é assim. Então, eu tinha acabado de chegar, cara, eu tava desesperada, assim, né? Porque o prazo estava passando e eu não sabia realmente se eu ia conseguir ou não, eu não sabia, eu tinha acabado de chegar. E aí, só que eu não senti alegria, né? E o meu marido, conversando com ele no Brasil, ele deixou muito claro pra mim, ó, você fecha se você sentir. Se você achar que não é legal, você não fecha. Quem tá aí é você, quem vai sentir se é bom ou não é você. Né? Então nem precisa pedir minha opinião, eu vou confiar no que você sentir. Beleza. Eu não senti de fechar, né? Por esses motivos aí que eu enumerei e muito mais, que depois vocês vão saber. Aí eu comentei com esse flatmate que havia feito a indicação. E ele realmente, assim, ele teve uma reação muito adversa, sabe? Que até então a gente se deu bem, né? A gente se deu bem todo o período que eu fiquei lá. Mas ele na hora ficou meio mexido. Não, porque olha, vocês têm que pensar que vocês estão chegando. Ele vai estar chegando agora, seu marido, né? E outra, você pode vir a compartilhar uma casa com um monte de pessoa, lá é só uma, né? Você tem que analisar os pontos, porque isso pode, né? Você pode perder uma oportunidade e tal. E quando a gente chega é assim mesmo. Quando a gente chega, a gente tem que aceitar essas situações, porque tem gente passando por muito pior. Cara, falou um monte de coisa e eu que tinha acabado de chegar, eu falei, pô, eu acho que eu tô sendo soberba, né? Eu acho que eu tô querendo, tipo assim, cheguei agora e quero sentar na janelinha. Acho que a conversa não é por aí. Eu acho que ele tá certo. E aquilo realmente mexeu comigo. E muito contrariada, eu fui falar com os meninos. E eles até falaram, né? Porque eu falei pra eles, ó, vou ser bem honesta. Eu não senti muita alegria, né? O lugar bem precário, é muito pequeno. Eu já vi que pra mim, pro meu marido, não vai dar muito certo, porque ele ainda tem instrumento, ele vai vir com instrumento, é muita coisa. Mas enfim, eu vou pensar certinho e tal, né? E aí foi no meio disso que aconteceu tudo isso. Eu acho que eles acabaram se conversando, porque vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Né, que vocês vão falar, ué, mas o que tem a ver os meninos que estavam no flat com a pessoa que fez a indicação? Vocês já vão entender. E aí, beleza. Aí eu mandei essa mensagem pros meninos e os meninos já mandaram pra mim, ó, seguinte, tinha umas coisas aqui que a gente tinha comprado, uns pratos, A gente tinha comprado, tipo, 2 bowls, né? E tem uma panela que a gente ganhou de doação, tem umas coisas aqui, um espelho que nós compramos, umas coisas... A gente ia te ofertar por 50 euros, se você quisesse ficar. Mas faz o seguinte, a gente não vai te cobrar nada não. Você pode ficar com as coisas e o seu transfer é por nossa conta, a gente paga pra você vir pra cá. Aí, gente, acho que aquela história do quando a esmola é demais o santo desconfia, nunca fez tanto sentido. Mas, mais uma vez, eu tava sozinha aqui. E a casa que eu fiquei, que eu vim pela agência, que foi uma casa muito boa, volto a dizer, tá? A convivência nessa casa foi realmente muito boa. E ali era meu porto seguro. Eu não tava, nem meu marido estava aqui, né? Então o que eles falavam eu levava em consideração, porque na verdade eram as únicas pessoas que eu realmente conversava, né? Cheguei com 0 de inglês, então eu realmente confiei em tudo ali e dei total voto assim de confiança mesmo. E aí, com isso que os meninos falaram, eu mandei um áudio pro meu marido na época, falei, ó, eu vou ser bem honesto com você, o lugar não é legal. Eu tô triste por um lado, porque eu vim antes pra conseguir um lugar decente pra nós dois. E eu sinto que eu falhei. Eu mandei esse áudio chorando pra ele, sabe? Eu sinto que eu falhei. Porém, ao mesmo tempo, pelo que estão me falando, eu posso ficar na rua. E como é que faz se você chegar e eu não tiver arrumado um lugar? Né? Então, eu prefiro realmente seguir o conselho deles, aceitar esse lugar. Eu prometo que eu vou dar o meu melhor. Eu vou limpar esse lugar para ficar pelo menos habitável, né? E aí, beleza. Aí, cheguei nessa kitnet. Foi, acho que, um dos dias mais difíceis da minha vida, tá? Daqui, né? Morando aqui.
Eu comprei luvas, panos, produtos extremamente fortes, máscara, porque eu sabia o que me esperava pela frente. Beleza. E fui lá pro apartamento limpar. Ainda saí antes, tá? Saí bem antes. Eu tinha combinado uma data lá que não ia ficar tão ruim pra mim. Porque pra quem não sabe, eu vou jogar uma data. Que eu não lembro exatamente, mas eu acho que era mais ou menos isso. Eu tinha entrado dia 25 de abril nessa primeira acomodação, que foi quando eu cheguei. E eu tinha pago um mês, ou seja, eu tinha até 25 de maio. Vamos pôr assim. E aí eu pedi pros meninos pra eu mudar, tipo, dia 15 de maio. Uma coisa assim, eu não vou lembrar com exatidão. Que eles não iam perder tanto e eu também não ia perder tanto. Porque a gente não recebe de volta os dias que a gente não vai ficar na casa que a gente vai sair, tá? Só pra vocês já saberem. A gente não recebe, a não ser que você coloque alguém no teu lugar e cobre aqueles dias a mais. E a pessoa te pague, mas caso contrário você perde. Então eu tinha combinado algo que ficava bom pros dois, né? Só que aí, depois que eu já tinha topado, que eu já tinha me comprometido, que meu marido já tinha feito o sinal, né? Porque tem isso, você tem que fazer o depósito, né? O valor do depósito para a pessoa e depois você paga o aluguel pro landlord. Aí quando meu marido já tinha enviado o sinal pros meninos, aí um dos meninos me mandou mensagem no outro dia, ó, tem como você mudar dia 10? Porque aqui o vencimento, eu não lembro, era tipo isso, sabe? O vencimento é dia 9 e a gente já vai ter que pagar o aluguel. Então se você, na verdade, eu queria mudar dia 9, acho, não era nem dia 10. Se você mudar aqui, você já paga o aluguel, tal. Eles não queriam sair no prejuízo de jeito nenhum, o prejuízo era todo meu, né? E eu toda besta, não, beleza, eu vou. Eu até pensei, falei, não, eu já vou antes, né? Falta, sei lá, tipo, eu mudei, acho que foi, eu não lembro, gente. Eu não lembro, foi entre dia 9 e dia 15, uma coisa assim. Eu acho que foi por aí. Vamos pôr o meio termo, né? Dia 13, 14. Eu mudei dia 13, 14 de maio. E eles já foram, eles cumpriram, né? Pagaram o transfer pra mim, reclamando. Um dos meninos foi simpático comigo, agradeço. O outro foi com a cara de bunda, reclamando que ia ter que pagar o transfer. Com certeza ele foi contra, né? Ele não queria ficar naquele lugar insalubre, mas ele também não queria fazer a boa, né? Me ajudar. Então tá tudo certo. Tem pessoas e pessoas, né? Aí me deixaram lá no apartamento com as malas, tudo. Tchau, beijo, boa noite. Foi um prazer, tal. Esses meninos, eu não sabia até então, tá? Até então, a pessoa que me fez a indicação que eu morei nessa primeira acomodação, que me indicou esse segundo lugar, não falou pra mim, não foi claro, ó. É o seguinte, o lugar que você vai ver, os dois meninos, eles estão querendo vir pra cá, né? Eles estão querendo ficar aqui, que eu aluguei pra eles. Eu fiz a proposta de alugar um quarto fixo pra eles, que é mais interessante pra mim. Porque lembra que eu falei, gente, cada quarto lá era individual. Só que esse flatmate que era responsável pela locação dos quartos, ele falou que um dos quartos, quer dizer, ele falou não, ele não falou. Poderia ter falado, ó, vai ser mais interessante pra mim, a conta vai fechar melhor se eu alugar esse quarto pra dois amigos, eu conheço eles, eles querem voltar pra cá. E aí, se você tiver interesse, você fica com o lugar deles. Pronto. Era simples jogar limpo comigo, mas não foi o que aconteceu. Então, eu me senti extremamente enganada, porque aí eu cheguei nesse pequeno fim de mundo. E eles me deixaram lá, eu me deparei, eu tava sozinha lá. Realmente tava começando as dificuldades do intercâmbio. Eu achei que eu tava passando dificuldade, mas eu não sabia o que era dificuldade ainda. E aí, beleza, respirei fundo, falei, não, tá tudo certo. Vou hoje no mercado, vou comprar as coisas pra limpar tudo, né? Depois que eu limpar, isso aqui vai ficar com cara de casa. E vai dar tudo certo, eu vou conseguir passar por isso, né? Eu e o Abraão. Aquele negócio você vai conversando com você mesmo, né? Beleza. Aí tava eu lá, falei, vou usar o banheiro, né? Gente, eu levantei pra usar o banheiro, lembrando que o banheiro ficava no corredor do lado de fora. Aí tinha um indiano na frente ali de onde eu morava, que também usava esse banheiro, o banheiro também era dele. E também tinha no mesmo andar um outro apartamento que era de um casal de brasileiro,
que segundo o que tinham me passado, eles tinham o próprio banheiro dentro do apartamento. Então, eu só dividia com o indiano, teoricamente, tá? Beleza. Quando eu fui usar o banheiro, gente, primeira surpresa, não tinha tranca na porta. De nenhuma espécie. Nenhuma espécie. Já me deu desespero. Eu falei, como é que eu vou tomar banho? Como é que eu vou tomar banho aqui? Né? Dependente da nacionalidade da pessoa que tá morando ali na frente. Poderia ser um irlandês. Como é que você, sendo mulher, sozinha, se sente segura de tomar banho num lugar que não tem tranca? E pra piorar a situação, porque eu já tava assim, tão revoltada com tudo, né? Quando caiu minha ficha de tudo. Eu já tava tão revoltada que eu falei, que se dane, eu vou pegar minha mala lá pesada, que não tinha nem espaço para esvaziar, que o quarto era pequeno. Vou pegar minha mala, a maior que eu tenho, coloco atrás da porta, fecho a porta e tomo banho. E se alguém tentar forçar, eu grito, né? Foda-se. Desculpa, gente, falar assim, tá? Tô expondo realmente tudo que eu senti e que até hoje tá guardado, porque, como toda história, né? Muitas das vezes você ainda sai como vilão e eu saí como vilã e mal agradecida dessa história. Então é uma coisa que eu engulo até hoje. Então é por isso que me traz muita coisa ruim. Mas enfim. Aí eu peguei a mala lá toda inocente e falei, vou trancar a porta, né? A porta, ela era invertida. Ela tipo... Não é que ela era invertida, ela poderia abrir pra dentro, né? Poderia ser aquela maçaneta que você puxa e abre pra dentro. Aí faria sentido, né? Se alguém tentasse empurrar a porta, a mala não deixaria a pessoa abrir. Só que não. A porta abria pra fora. Então, quer dizer, se eu quisesse, não tinha como eu trancar. Não tinha como eu colocar nada pra impedir. Eu teria que ter alguém comigo, morando comigo, pra falar pra essa pessoa, ó, fica ali pressionando a porta pra eu tomar banho, coloca alguma coisa ali na frente, fica de olho enquanto eu tomo banho. Eu não tinha, eu tava aqui sozinha, né? E os meninos, que até então ficaram uns 15 dias nessa kitnet, não ocorreu na cabeça deles me avisar. Aí vocês vão falar, mas você foi lá ver. Realmente eu fui e me arrependo amargamente de não ter notado isso. Só que quem vem do Brasil sabe que você ter tranca na porta é uma coisa normal. Até quando você mora, né, com a sua família, quem dirá num lugar que o banheiro fica do lado de fora e você divide com uma pessoa que você nunca viu. Então, nem me ocorreu olhar se tinha tranca em cima, embaixo. Pra mim era uma coisa óbvia, indispensável. E eu já adianto isso pra vocês ficarem de olho, porque aqui na Irlanda não é tão óbvio assim, tá? A maioria das casas que eu morei atualmente, na casa que eu moro, não tem tranca no banheiro. Só que lá não tem problema, que só tá meu marido e eu, então tá tudo bem. A gente respeita, né? Quando um tá usando o banheiro, o outro não entra, tá tudo certo. E algumas casas que eu compartilhei também não tinha, a gente teve que brigar para colocarem. Mas isso é outra história, né? Eu vou contar de acordo com o trajeto para cada casa que eu for fazer, eu vou relatar o problema que eu vivi naquela casa para vocês entenderem. Então, agora, obviamente, eu tô contando sobre a segunda casa, mas para vocês entenderem, porque tudo isso aconteceu no meu primeiro mês, ou seja, quando eu ainda tinha contrato com essa primeira acomodação. Bom, dito isso para vocês, eu entrei em desespero, mandei um áudio para a pessoa que tinha feito a indicação para mim, dessa kitnet, que até então ele nem conhecia as pessoas da kitnet, ele só ficou sabendo. Só que não, né? E aí eu mandei mensagem para ele, falei, ó, seguinte, tá acontecendo isso, estou desesperada. Né, eu preciso tomar banho hoje. Não posso ficar sem tomar banho. Como é que eu vou fazer? Eu tô pensando em ir pra aí, porque eu ainda tenho alguns dias. E aí eu vejo com o landlord, que é o proprietário, pra quem não sabe. E aí eu vejo com o landlord dele colocar tranca aqui. Só que enquanto isso não acontecer, não tem como. Eu não vou entrar num banheiro pelada, né? E correndo o risco de, sei lá, chegar qualquer um. O banheiro ficava no corredor. E detalhe, eu vou contar mais pra vocês. Só que eu acho que eu vou contar mais detalhes no segundo vídeo, que aí vai fazer parte da minha vivência morando realmente nessa segunda acomodação. E aí eu mandei o áudio pra ele. E ele respondeu sem nenhuma empatia, né? Eu realmente fiquei muito chateado. Se ele ver esse vídeo, eu espero que ele tenha o mínimo de
de empatia hoje, sabe? De entender o meu lado na época, que até hoje eu sei que ele não entendeu, mas enfim. É fácil, né? É fácil quando não é com a gente. Talvez fosse com a mãe, com a filha, talvez entenderia, mas como eu não sou nada dele, é mais fácil ele não ter um mínimo de empatia mesmo. Então, na época, eu mandei o áudio e ele mandou um áudio respondendo, olha, como eu falei pra você, né, essa acomodação ia ajudar você e seu marido, né, porque vocês não vão chegar cheio de dinheiro, então é o que vai ajudar vocês agora, tal. Mas sobre você vir aqui tomar banho, tudo bem, pode até vir tomar banho. Agora, pra dormir aqui, eu já não sei, né? Tem que ver, porque vai entrar alguém no teu lugar. Já tem alguém pra entrar no teu lugar, eu preciso olhar. Porque como você já falou que não ia ficar aqui é assim, né? Seu lugar, né, já fica disponível e provavelmente já tem alguém, né? E aí eu fiquei extremamente baqueada. Eu falei, pô, peraí. Paguei mais caro, né? Vim por uma agência pra me sentir segura. É essa a resposta que eu recebo. Não tem nenhum tipo, caramba, Ana, né? Porra, não, vamos ver isso daí, cara. Como assim? Você não tem tranca pra tomar banho? Não, mano, porra. Ó, vamos ver isso daí. Eu vou conversar aqui com os meninos, vamos ver o que dá pra fazer. Por mais que a pessoa não fosse resolver, mas era o que eu esperava naquele momento, né? Mas enfim. Não foi o que aconteceu. Tudo bem. Vou tentar ir por aqui. Acho que é melhor. Faz muito tempo que eu não faço esse trajeto. E então foi meu primeiro baque. Aí, sabe o que me ajudou, gente? Deus sempre coloca anjos na nossa vida, né? Nesse meio tempo, meu marido, sabendo de toda a situação, ficou extremamente irado. Ele que já tinha feito o depósito, já tinha mandado o valor do aluguel, tudo certinho. Ele tinha ficado extremamente irado. E ele mandou mensagem, né, para um dos meninos que tinha passado para mim essa acomodação. Que ele tinha o WhatsApp desse menino, porque ele que fez as transferências, né? Então ele tinha pego o WhatsApp. E aí ele mandou mensagem, falou, ó, o que tá acontecendo lá, né? Como é que vocês não avisaram a Ana que não tinha tranca? Ela é mulher. Explicou tudo, né? Ela é uma mulher, gente. Como é que vocês não avisam? Como é que vocês não tentam ver isso antes dela mudar e tal. E aí eles simplesmente mandaram pro meu marido, né? Um deles, né? Mandou pro meu marido, ó, você nem tá aqui ainda, você nem sabe como é que funciona, quando você estiver aqui você vai entender. Tipo, querendo dizer, né? Isso aí é normal, tá? Isso aí, ela tem que levantar a mão pro céu que ela não vai dormir na rua. Só faltou falar isso. E aí meu marido, né? Eu até falei pra ele na época, eu falei, ó, Abraão, vai piorar a situação, você tá longe. Eu tô aqui sozinha, eu não quero criar um mal-estar com essa galera. É o único pessoal que eu tenho contato aqui ainda, sabe? Eu não quero por tudo a perder, eu quero manter uma boa relação com eles, porque eu realmente tinha essa intenção, apesar de toda a decepção. E aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu fui tomar banho na casa, né? Na minha primeira noite nessa acomodação nova, que eu já vi que não tinha tranca, não tinha condições de eu tomar banho lá, era perigoso. E realmente eu não estava errada, vocês vão saber tudo que a gente passou nessa segunda acomodação no segundo vídeo dessa saga aí que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então teve até tráfico de drogas no meio, então já fica aí um spoiler pra vocês entenderem o tipo de lugar que eu tava ali exposta, mas enfim. Depois tudo se resolveu, graças a Deus, né? Mas, enfim, aí eu fui na casa, nessa primeira casa pra tomar meu banho. Chego lá, quem que me recebe? Quem que tava lá? Os meninos. Os dois. Então, quer dizer, no final das contas, eu percebi que eu precisava realmente aceitar essa oferta imperdível, porque os meninos estavam com dificuldade de arrumar alguém para poder pôr lá. Essa é a verdade. Existe a crise, mas mesmo assim, não é qualquer lugar que as pessoas vão visitar e já chega fechando. Então, os meninos estavam realmente desesperados para poder voltar para a primeira acomodação, que, como eu falei para vocês, era muito boa. E onde eu me senti traído? Para mim, a verdade, ela tem que fazer parte da vida de todo mundo, porque eu sou verdadeira com todo mundo, né? Se eu não fosse, eu não estaria relatando tudo isso aqui num vídeo. Enfim. A verdade, para mim,
ela liberta. Então, se desde o começo tivesse sido dita a verdade pra mim, por mais que eu não tivesse ficado feliz, eu teria aceitado, porque eu cheguei depois dos meninos. Então, beleza, a prioridade ser deles, né? Só que não foi me falado nada disso. E talvez eu nem fosse descobrir que os meninos estavam lá se não tivesse acontecido tudo isso e eu tivesse voltado para essa casa que eu morei primeiro. Então, só caiu a minha ficha quando eu pisei lá e eles estavam lá no sofá jogadão, jogando videogame, fumando né? Se é que vocês entendem. Aí beleza, né? Aí me deu uma puta revolta, eu não queria falar com ninguém. Aí já tinha mandado mensagem pro landlord no WhatsApp, ele era super seco. Não era uma má pessoa, só era seco, curto e grosso. E, só pra adiantar vocês, essa rua que eu tô filmando é a rua que eu morava, tá? Então eu vou mostrar aproximadamente, não vou mostrar a casa exata. Eu acho que também eu não quero expor exatamente os lugares que eu morei, até porque eu tive problemas. Esse primeiro lugar, como eu falei, eu não tive nenhum problema. A não ser, eu acho que a falta de verdade, né? Que era simples de resolver e faltou, né? Empatia, verdade, mas de resto foi muito agradável morar nessa acomodação que é a primeira da saga aí pra vocês. Então eu voltei pra tomar banho, me deparei com os meninos. Não consegui falar nada, né? Você percebe na cara da pessoa que a pessoa agiu de má fé com você, mas enfim, não foi verdadeira com você, não foi empática, né? Beleza. E detalhe, quando eu entrei nesse apartamento, os próprios meninos falaram pra mim, a gente nunca limpou esse apartamento, por isso que tá assim e tal. Também outra palhaçada, né? Porque sabendo que eu ia ficar com o apartamento, gente, é o mínimo. Todo lugar que eu morei, você vai passar pra frente, você tem que limpar, sabe? Pelo menos dar uma limpadinha ali, não precisa fazer o deep clean, né? O mínimo, nada. Peguei realmente parecendo um episódio de Acumulados ali, misturado com, sei lá, indigente. Mas enfim, aí foi isso, eu voltei pra cá. O que me ajudou, como eu falei lá atrás, né, que sempre Deus coloca um anjo na nossa vida. O que me ajudou de fato foi uma flatmate que também era brasileira. E ela compartilhou a primeira acomodação comigo. Essa primeira acomodação, lembra que eu falei que eram 4 brasileiros? Pois bem, ela chegou um mês antes que eu. Na verdade não foi um mês não, ela chegou uns 10 dias antes que eu, uma semana. E ela estava em um dos quartos. E ela percebeu tudo isso. E a gente criou uma certa amizade, que a gente ia pra escola juntas, conversava. E eu relatei pra ela, né, o que aconteceu, que não tinha tranca. E ela estava morando na casa ainda e viu que os meninos estavam na casa. E ela falou pra mim, não, peraí, onde se viu? Você é uma mulher, como que eles não te falaram isso? Como que eles não... Não, tá errado, tal. Gente, é por aqui, ó. Não vou dizer qual que é, mas é no final dessa rua aqui, ó. Tá? Então, como eu falei, era bem legal porque... essa primeira casa que eu morei, né? Porque tinha esse padrão meio americano. Então, era uma dessas casas aqui. E aí, era um quarto tipo de cima, igual aquele ali, sabe? Que a vista era pra frente, assim, bem legal. E aí a rua, só pra vocês terem um visu aí, ó. Era bem assim. Então, gente, sensacional. Eu realmente fiquei, assim, muito encantada quando eu cheguei, né? Mal sabia todo o veneno que eu ia passar, mas faz parte. Dizem que faz, né? Não deveria, mas faz. Então, agora eu já tô pra terminar a história, né? Eu já vou virar aqui, vou seguir o caminho de volta para terminar para vocês. Quem quiser saber, vai acompanhando. Então essa amiga tomou as minhas dores, né? E aí eu falei para ela, pô, mas agora eu acho que eu não vou nem poder ficar os outros... Acho que eu tinha mais 10 dias na primeira acomodação que eu tinha deixado pago, né? E tudo isso foi de um dia pro outro, né? No dia anterior, eu avisei que eu ia sair 1 ou 2 dias antes. Saí e aí me dei conta que não tinha tranca no banheiro, o lugar era pior do que tinha sido me passado. E falei que eu queria, antes do meu marido chegar, que era mais seguro pra mim, eu queria ficar ali, né, no quarto que eu tinha já deixado pago.
E aí eu tive essa resposta, que talvez eu não pudesse ficar, porque talvez já tinha alguém no meu lugar, que eu tinha aceitado sair, e que quando eu saio, né, automaticamente eu não tenho esse direito, que eu só poderia talvez ficar se tivesse disponível. E aí essa minha amiga entrou nisso, que eu tava desesperada, né? Ela entrou nisso e falou: Ana, seguinte, eu ia avisar hoje pra ele que eu consegui uma acomodação fixa, que eu vou sair. Ele não tá sabendo ainda, eu vou avisar ele. Então faz o seguinte, já fala pra ele que você conversou comigo, que eu conversei com você, que eu falei que eu vou sair e que eu deixo você ficar no meu quarto. Porque eu tenho ainda mais 10 dias ainda, né? Eu tenho ainda mais esse... Ela tinha exatamente mais uma... Eu ia ter que sair uns dias antes do meu marido chegar, uns 2, 3 dias antes. Né? Eu ia ter que sair uns dias antes, porque o dela vencia um pouco antes que o meu. Uns dias antes, assim. Era coisa bem pouquinha. Mas ela deixou ficar no quarto dela, cara. Eu sou muito grata, porque os meninos já estavam no meu quarto. Então, imagina como tava minha cabeça. Pô, me tacaram no meio da cova dos leões e estão lá, né? Já estão no meu quarto, beleza. Deixaram me lascar lá, né? Mas beleza. E aí, graças a Deus, né? Ela permitiu e não me cobrou €1 por isso. E quem tá aqui sabe que isso realmente foi assim, uma atitude plausível, porque ela poderia muito bem ter falado: Ana, me paga aí €100, né, pra eu não sair no prejuízo, porque eu vou perder esses dias. Tá tudo certo. E eu acho que no desespero eu daria esse dinheiro pra ela, porque eu realmente estava com medo, né? E aí eu voltei pro quarto. Eu me tranquei no quarto, gente. Eu fiquei esses 10 dias assim, eu fiquei tão triste com tudo que aconteceu, com tudo isso que eu expliquei pra vocês. Eu fiquei tão triste comigo também, revoltada comigo. Pô, como é que eu não conferi a porcaria da trava? Como é que eu não vi esse lugar? Como é que eu não procurei outro lugar? Como que eu aceitei um absurdo desse? Eu tava, tipo, muito revoltada comigo mesmo, sabe? E... enfim, aí eu não saía do quarto. Aí teve até um dia que eu tava na escola, um dos meninos entrou no meu quarto, porque tinha uma cama a mais no quarto que eu tava, que era o quarto dessa minha amiga, né? Eles tinham colocado uma cama a mais ali. E eles entraram pra pegar alguma coisa no quarto, uma mala deles que tava lá, não lembro. Eu tava na escola, eles me mandaram mensagem, um deles, né? Ah, só pra avisar, eu entrei no teu quarto pra pegar uma mala. Eu já tava tão puta que eu nem discuti, né? Mas ali fica realmente a falta de bom senso, porque os quartos não tinham tranca, mas cada um tinha o seu quarto. Então ninguém tem o direito de entrar no quarto do outro pra pegar seja lá o que for. A não ser que a pessoa esteja lá no quarto e a pessoa bata, mas não, enfim. Esse era o nível de desrespeito, né? E eu tinha acabado de chegar, então tudo aquilo eu tinha que achar normal, né? Isso era o que tinha sido me passado. Mas enfim, eu nem me estressei com isso, mas também não... Ali eu já mudei meu jeito, né? Eu que cheguei toda receptiva, toda calorosa. Me senti apunhalada, né? De certa forma. E volto a dizer, tá? De forma alguma, porque eu tava querendo uma acomodação fixa, eu tinha gostado muito dessa casa. Então eu lembro que eu conversei com esse rapaz, né? Que fez a indicação desse lugar pra mim. E era o responsável pelos quartos da casa. Eu conversei com ele, falei, ó... Tem certeza que... Eu sei que você alugou já o meu quarto para uma outra pessoa quando eu for sair. Mas se você falar que, passando o prazo que essa pessoa vai ficar, que era temporário, né? Você quer deixar fixo? Eu vou ficar muito feliz. Eu venho com meu marido para cá, porque eu gostei muito de morar aqui. Né? Vocês são pessoas legais, de conviver e tal. Tá tudo dando certo. Ah, não, esses quartos eu não tenho interesse em deixar fixo. Vai ficar temporário. Né, eu não vou deixar fixo não, talvez nem temporário mais, talvez eu vou parar de alugar porque só tá me dando problema. E eu nem entendi por que ele falou isso, porque não tinha problema nenhum, todo mundo se dava bem ali, mas eu não insisti. E aí por isso que eu me senti tão traída, eu falei, pô, eu pensei em desistir daquele lugar, né, porque eu não me senti bem. A pessoa entrou na minha mente, né, tipo, tinha acabado de chegar aqui, não, porque, né, você não vai achar lugar assim e pá, não sei o quê. E porque você vai chegar agora, seu marido vai chegar agora, e vocês precisam de um lugar, e vai por mim. A crise é assim, 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 vocês não vão achar. E aí eu acreditei, sabe?
Eu dei meu voto de boa fé, eu dei um passo para trás, eu acreditei. E no fundo, para quem nem ia alugar os quartos fixos, os meninos foram ficar no meu quarto fixo. Então faltou transparência, porque se desde o começo ele tivesse falado isso para mim, ó, Ana, eu não vou poder alugar para você fixo, porque duas pessoas que chegaram antes que você já me fizeram essa proposta e eu já aceitei. Eu só tô esperando eles conseguirem passar o lugar deles para frente. Inclusive, se você tiver interesse, pelo que eles falaram, não é muito legal, né? Mas é um valor bom no centro. Vai dar uma olhada e avalia se te serve. Você tá entendendo, gente? É isso que eu esperava. Verdade. Eu não ia me sentir tão burra e tão passada para trás como eu me senti. Mas enfim. Olha os corvinhos aqui, ó. Bastante corvinho. E aí foi tudo isso. Aí passou o prazo lá, né? Eu tive que entregar o quarto lá acho que uns 2 dias antes do meu marido chegar. Efetivamente, aqui meu marido estava extremamente agoniado. Ele estava extremamente preocupado comigo. E ele não tinha noção do que eu estava falando até ele chegar, assim. Ele não tinha noção. Acho que ele pensou que era exagero. Não sei, gente. Acho que qualquer pessoa pensaria que, tipo, não tem como. Imagina, não é tudo isso, né? Não tem como. E na época eu tava com o celular que a câmera nem era tão boa. Então eu cheguei a mandar vídeos pra ele, mas não era tão nítido os detalhes, né? E então eu acho que ele não tinha real noção, assim, sabe? Eu tava, assim, num ponto de loucura que tinha umas aranhonas gigantes lá, né? Nas escadas, no apartamento aparecia, enfim. Eu tava num ponto de loucura tão grande que eu cheguei a dar nome pras aranhas. Eu falei, não, gente, eu vou começar a rir da situação, porque eu não vou enlouquecer. Daqui a pouco ele tá chegando aqui, então eu não vou ficar maluca, né? Eu comecei a dar nome pras aranhas. Ai, gente, eu tava tentando rir da minha própria tragédia. Já ouviu falar isso? Eu sou muito assim. Eu piro, e aí depois, quando eu vejo, eu tô dando risada de tudo que eu tô passando. Acho que é o meu jeito de lidar, né, com as coisas. Cada um tem um jeito, o meu jeito é esse. Então, depois que passou todo o estresse, assim, master, aí eu comecei a rir da situação. E aí, efetivamente, eu saí do meu contrato, faltando uns dias para acabar o meu contrato de 1 mês. Porém, lembrem que eu estava no quarto da minha amiga, e não mais no meu, porque o meu já estava com os meninos, né? Então, eu acabei, sim, perdendo uns dias, paciência. Mas foi um alívio, porque nesse meio de caminho, eu cobrei o landlord 3 vezes. Na terceira vez, tanto eu enchi o saco dele, ele colocou tranca no banheiro. E eu soube disso porque mesmo dormindo, né, indo pra minha primeira acomodação todos os dias pra tomar banho e dormir lá, né, que eu me sentia mais segura lá. Mesmo voltando todos os dias, quando eu saía da escola eu passava nessa acomodação do centro pra ver se a tranca tava lá. Porque eu não sei, se colocasse a tranca lá, talvez eu já fosse querer ir pra lá, sabe? Porque tava um mal-estar tão grande nessa casa. Eu lembro que teve até um dia que esse flatmate aí, né? Eu tava saindo do quarto, cruzei com ele, nossa, finalmente eu te vi, né? Porque eu até te mandar mensagem que não sabia se você tava dormindo aqui ou não. Você só falou pra mim que ia vir aqui pra tomar banho, não sei o que. Tipo, sabe? Nunca me mandou mensagem, nunca falou, nem aí, resolveu, cara, que doideira, né? Ó, puta, é foda, né? Como onde se viu? Não, vamos pressionar esse cara aí, esse flatmate, porra nenhuma. Mas enfim, aí eu ainda comecei a me questionar. Eu falei, cara, será que eu tô sendo radical? Porque eu sou muito assim, sabe? Tipo, eu não me escondo meus sentimentos. Eu não fico fazendo média com ninguém, cara. A pessoa me chateou, me passou pra trás, a pessoa vai saber. A não ser que a pessoa seja tão irrelevante que eu nem perca meu tempo falando. Caso contrário, a pessoa vai sentir, porque eu vou demonstrar isso, e eu demonstrei. Então, acho que por esse motivo ele percebeu, né? Mas eu não falei nada. Até pensei, falei, não, com o tempo, eu acho que ele vai se dar conta, né? Vai me pedir desculpa. Nada, gente. Eu saí de vilã ainda, tá? Saí de vilã até hoje. Inclusive, para essa última acomodação que eu mudei,
eu precisava de uma carta de recomendação, né? Para quem não sabe, quando você vai morar num apartamento seu, você precisa pedir uma carta, né? De recomendação das acomodações que você passou. De uma ou duas, quanto mais você tiver, mais chance você tem de conseguir alugar. E como todas as outras acomodações que eu fiquei foram temporárias, eu vou contar para vocês no decorrer desse quadro, eu não tinha muito, né? Acomodação temporária, dificilmente você consegue essa carta. Mas como essa primeira acomodação que eu fiquei esse primeiro mês eram brasileiros, né? Eu falei, eu vou pedir para ele. Ele com certeza vai me ajudar nisso, né? E ele, que é uma pessoa super ocupada, né, tal. Eu falei, cara, eu vou até trocar uma ideia com ele. Vou falar que se ele fizer isso pra mim, eu até mando uma grana. Porque ele vai ter que parar tudo que ele tá fazendo e tal. Né, tipo, eu reconheço tudo isso. É a minha forma de agradecer. Entrei em contato com ele, expliquei a situação. Ele, tô na correria. Pega o modelo aí, né, do que você precisa, me manda e eu faço aqui e te mando. Eu falei, beleza, tá tudo certo, sabe? Se o cara fizer isso, porra, eu vou até esquecer tudo que aconteceu lá atrás, deixa quieto. Apesar que eu já tinha esquecido, né? Ele trabalhava no centro ali, de vez em quando eu encontrava ele, porque chegava minhas correspondências ainda no endereço dele. Então, vira e mexe, quando chegava alguma correspondência no endereço dele, ele me avisava. E aí eu pegava com ele no centro. Falava, eu vou estar trabalhando tal dia, eu levo comigo que você pega. Isso eu sou extremamente grata, tá, gente? Você reconhecer tudo de bom que as pessoas fazem, mas quando não é o caso, eu espero minimamente que a pessoa reconheça, mas não foi o caso. Aí eu mandei, né, o modelo da carta que eu precisava muito, que era uma oportunidade única, assim, mas infelizmente eu nunca tive resposta. Ele nunca me mandou, ele nunca me perguntou, nem tipo assim, passou os dias ele me mandou pedindo desculpa, falando que esqueceu. Não, até hoje, vai fazer 2 meses que eu tô nesse apartamento, eu nunca recebi um oi, tudo bem, deu certo, me perdoa, vi aqui, nunca recebi nada. A nossa sorte é que, mesmo sendo temporárias as outras acomodações, um irlandês, que a gente ficou temporariamente 3 meses na acomodação dele, ele fez para nós. E era temporário lá, porque para quem não sabe, normalmente no período de verão aqui, os universitários, acho que é isso, acho que é no período de verão, eu não lembro, mas tem 3 meses que eles saem de férias aqui, e aí eles saem, os quartos vagam, e por aqueles 3 meses eles alugam para as pessoas, né, por 3 meses, o quarto deles. Então era isso, eu já entrei sabendo que era só 3 meses, e então eu sabia que a gente precisava entregar, né, a casa. Mas mesmo sendo temporário, conversando com ele, ele fez, eu sou muito grata a ele, porque se não fosse ele, eu não sei se eu teria conseguido, né. E é isso, gente, então essa foi minha primeira decepção. Eu acho que eu nunca falei abertamente sobre isso, né? Talvez só as pessoas da minha família mesmo que eu converso saibam. E olhe lá, né? Porque no começo ainda eu evitei sair relatando tudo assim, porque eu tava com medo de preocupar, né? As pessoas que estavam no Brasil, que é aquilo, né? Todo mundo sabia que eu ia vir um mês antes. Teve gente que falou, você tá maluca, o que você vai fazer um mês antes? Você nunca saiu do país, você vai ficar um mês sozinha lá. Não, né? Tem que dar um jeito de você ir com o Abraão e tal. Então, por conta dessa preocupação, eu não queria tirar ninguém do sério. Apesar que eu lembro que eu mandei áudio pra minha mãe, pro meu pai. Eu precisava desabafar, gente. Porque depois que eu juntei todos os pontos, eu falei, não, eu não fui burra a esse ponto. Putz, eu não fui, né? Não é possível. Eu que já tenho uma lista da vida, né? Tipo, poxa, acreditei em tudo que me falaram, sem questionar, sem analisar os fatos. Pois é, acreditei e me senti lesada pela falta de verdade. Volto a dizer,
Se desde o começo tivesse sido dito a verdade, estava tudo certo para mim, porque eu já faria tudo consciente, já saberia realmente os fatos, né? E se na situação do banheiro, que foi a parte que eu me culpei, que eu falei, porra, burra, né? Fui burra, mereço passar por isso. Uma hora eu tava até assim, mereço passar essa humilhação, né? Esse constrangimento, esse perigo, que era um perigo. E eu sou grata, gente, sou grata a essa amiga. Acho que ela não vai ver esse vídeo, né? Samantha, sou grata a ela. Porque não só isso, né? Ela comprou as dores por mim. E ela ainda falou pra mim, falou, se o seu landlord não vir arrumar, eu vou com você numa casa de construção. A gente vai comprar uma fechadura, um prego, a gente vai martelar essa porcaria aqui, mas você não vai correr risco aqui, a gente dá um jeito. E aí é o que eu falo, né? Isso partiu de uma outra mulher, sabe? Que tinha chegado aqui há pouco tempo também, mas não pôde partir de quem já estava aqui há anos e poderia muito bem se colocar no meu lugar e tentar me ajudar naquele momento. E ainda eu saí de exagerada, de dramática, de mal agradecida, porque só queria me ajudar. Não é porque ele queria colocar os meninos lá e ganhar um aluguel um pouco melhor, não. Era porque ele só queria me ajudar, tá entendendo? Então isso foi meu primeiro baque, mas faz parte. Então é isso, para vocês verem, né, como que mesmo quando a gente vem por agência e a gente pega as indicações, também, gente, não sai acreditando em tudo que te falam, não, tá? O lance de você vir por indicação da agência, ficar na acomodação que te indicam, é legal porque evita de você cair no golpe da sua primeira acomodação. Então é legal, é pra caramba nesse sentido. Mas fora isso, toma cuidado, né? Questione, pergunte, porque por falta de questionamento, que eu ainda me culpo, eu ainda acho que eu tenho culpa nessa história por ter sido burra, por ter sido, sabe, inocente, né? Não ter analisado a situação do jeito que deveria. Acabei caindo nisso. E como o assunto hoje foi trágico, eu vou terminar aqui. Que é um cemitério que eu sempre passava aqui na frente e falava pro Abraão, né? Falava, cara, é estranho porque é um cemitério, mas é tão bonito. E ele falava, não quero nem receber vídeos, vai mandar vídeo de cemitério. Mas eu achava bonito, cara, e eu realmente acho. Eu vou entrar, vou encerrar o vídeo aqui. Eu acho que pode entrar filmando. Se alguém falar alguma coisa, eu saio. Tem uma galera aqui. E é isso, gente. Eu nunca entrei aqui, mas eu vou entrar. Vamos ver como que é. E então é isso. Tô falando mais baixinho, né? Porque às vezes tem alguém aqui orando, né? Acho que é um lugar de respeito, né? Tô entrando aqui com respeito para encerrar esse vídeo. Por isso eu diminui o tom de voz, tá, gente? Então é isso. Eu fiquei realmente magoada. Extremamente magoada, me senti extremamente traída pela falta de verdade e por tudo que eu passei posteriormente. E aí eu vou contar para vocês na parte 2 como essa história acabou, né? Para vocês saberem como tudo aconteceu. Mas eu posso adiantar que tudo foi dando certo depois nesse lugar, porque graças a Deus, Deus me deu força. Eu cheguei lá, fiz uma faxina, gente, tá até no meu Instagram a faxina que eu fiz lá. Chorei, cara, questionei até a Deus, peço até perdão a Deus, questionei até a Deus. Quando eu tava ali ajoelhada, com máscara e luva, e vendo as coisas que eu nunca imaginei ter que ver e lidar na minha vida, porque graças a Deus eu fui criada com educação, né, e limpeza é uma coisa normal no meu dia a dia. Então, eu comecei realmente assim a questionar tudo, assim, sabe, gente? Tudo e mais um pouco. E cara, eu fico impressionada. É bonito, né, cara? É muito bonito. E pelos nomes aqui, desculpa mudar o foco, é que eu nunca entrei aqui pelos nomes. É tudo irlandês. Os sobrenomes são todos irlandeses, né? Mas eu já vou dar a volta e sair daqui, porque
Também não é assim, né? Também não gosto de ficar muito nesses lugares, não. Só entrei para aproveitar aqui o encerramento do assunto, né? Que eu vou voltar pro centro. E para vocês conhecerem junto comigo, porque eu nunca tinha entrado aqui. Então é isso, gente. Tome cuidado. No decorrer dos próximos vídeos eu vou continuar dando dica para vocês de como não cair em golpe, onde confiar, em quem confiar. Apesar que nunca dá para confiar 100%. Quando você está morando fora, você percebe que você só confia em Deus e no máximo no seu parceiro ou na sua parceira, quem vem com você. De resto, você não pode confiar cegamente em ninguém, cara. Ninguém. Confiar no seu instinto. Se eu tivesse confiado lá atrás... Não, peraí, né? Não é bem assim. Ó, segue até lá no final, ó. Bonito, né? Tem acho que uma capela, que eu vou até essa capela e eu volto. Tem duas, ó. Parece, ou são... Não, acho que são capelas mesmo, uma de frente pra outra. Se eu tivesse confiado na minha perspectiva, né? No meu instinto, eu teria me poupado de muita coisa. Mas eu preferi confiar em outra pessoa que eu tinha acabado de conhecer. E, enfim, aconteceu tudo como aconteceu. Então, eu acho que isso é um dos erros, né? A gente não pode confiar cegamente. Maldito homem que confia no outro homem. Mas é isso, gente. Tô saindo daqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai vir uma série de vídeos assim. Talvez no meio venha um outro tipo de conteúdo. Mas fiquem sabendo aí que vem mais 5 vídeos, acho que é isso. 4 ou 5 vídeos. Eu não tenho certeza, que são as acomodações que eu já passei até chegar aonde eu tô atualmente. Tá bom? Então, só para encerrar o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam. Deixem as dúvidas de vocês aqui. Vai ser um prazer responder cada uma delas. E fiquem ligados que no caminho eu conto tudo e mais um pouco para vocês. Até mais, gente!